No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conta-se uma história de um amor entre um pai e o seu filho, um filho que adorava o seu pai, o qual trabalhava no controle de uma ponte. Em um dia como tanto outro, o filho do controlador da ponte observava atentamente o seu pai. Mas algo iria acontecer naquele momento que mudaria as suas vidas para sempre. O trem, como sempre, antes de passar pela ponte, teria que passar em uma estação próxima dali. Mas algo de errado aconteceu. O trem não parou. Então o menino, que observava atentamente o trajeto do trem, viu que a ponte não baixaria a tempo. Então gritou para o seu pai abaixar a ponte o mais rápido possível. Mas o menino, preocupado, correu para baixar a ponte através de um controle manual. Porém, ao tentar, ele acaba caindo entre as engrenagens da ponte, enquanto o pai corria para o maquinário, a fim de salvar o seu filho. Ouviu o apito do trem que se aproximava. Seu coração disparou, e diante do maior dilema de sua vida, tem que decidir agora entre a vida do seu filho e centenas de pessoas. Um dilema terrível, mas o seu pai sabia o que tinha que fazer. Então, esticando a sua mão, baixou a ponte. Essa é uma entre tantas histórias usadas hoje para descrever o sacrifício de Cristo. O pai abre mão da vida de seu filho, sacrificando para salvar a vida dos outros. Mas apesar de ser uma linda história, há pontos nelas que precisam ser corrigidos ao aplicarmos a obra de nossa salvação. Pois enquanto a morte do filho do operador da ponte foi acidental e o descuido e a falta de atenção do pai levaram ele a ficar sem o seu filho, em relação a Deus e a morte de Jesus, jamais devemos entendê-la como um acidente. É claro que a decisão de sacrificar o seu filho foi, além de dolorosa, mais difícil. Mas diferente dessa história, a morte de Cristo não foi resultado de um descuido acidental de Deus, que por ter perdido o controle do mundo, sacrificou o seu filho. Vejamos o que as Escrituras nos diz. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram e o pregaram na cruz. Atos capítulo 2. Longe de ser um acidente ou plano B de Deus, as Escrituras atestam o sacrifício de Cristo como algo que já havia sido pré-estabelecido dentro dos propósitos soberanos de Deus. A morte de seu filho já havia sido determinado, pois ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13. A cruz não foi uma reconsideração trazida à tona repentinamente para lidar com uma dificuldade imprevista, nem mesmo o segundo plano de Deus pelo primeiro não ter dado certo. Ela não foi parte de um plano, ela foi o plano. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Isaías 53. O final do ministério de Cristo foi marcado por grandes revelações que atestam que Cristo estava seguindo um plano e não sendo conduzido por questões externas. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Mateus capítulo 16. Cada parte do plano de salvação que Deus na cruz realizaria pelo seu Filho foi planejada, arquitetada por Ele. Deus a planejou, Deus a conduziu, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2. Cristo Jesus estava obedecendo e trilhando um caminho projetado pelo próprio Deus. A essa altura, talvez você esteja olhando para Deus e o vendo como um tirano que cruelmente planejou e matou a morte do seu filho. Mas além de revelar o sacrifício e morte de Cristo como plano de Deus,
as Escrituras mostram-nos também que Cristo Jesus voluntariamente se dispôs a entregar a sua vida. Por isso é que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. João capítulo 10. Assim, não foram os soldados ou os judeus que conseguiram pelos seus próprios meios e poder prender e matar Jesus. Não foi nem mesmo o diabo, que desde o princípio de tudo tenta frustrar os planos de Deus. Antes, o que nos é declarado pelas Escrituras é que Deus, por meio de Cristo, iria salvar todos os homens, pois Cristo se entregou pela sua própria vontade. Está escrito em Gálatas capítulo 1, que Ele se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar. Essa atitude de Deus declara-nos o quanto Ele nos ama, e tratando-se do homem, Ele não poupou esforços, mas abriu mão da vida do seu amado Filho para salvar a nossa. E agora, tendo conhecimento de tudo isso, sabendo que Deus sacrificou e matou o seu Filho por você, você permanecerá indiferente a tamanha prova de amor? Quero convidar você a olhar para Cristo e confiar nele para a tua salvação, pois só Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não fique indiferente a tamanha prova de amor.